Olá pessoal, graças e paz, tudo bem com vocês? Meu nome é Elvis, eu sou da PIB, aqui de Cipó, Bahia, e eu estou muito grato a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concedeu a partir da tecnologia, mesmo que distantes, de alguma forma nós podemos estar juntos, conectados de alguma forma. No mês dos jovens, os jovens geralmente estão na direção dos trabalhos na nossa Convenção Batista, e eu recebi o convite para falar com vocês nesse momento e eu sou muito grato por isso e o meu desejo é que o Espírito Santo de Deus possa falar ao nosso coração, que a sua palavra possa de fato cair em solo fértil em cada coração. Ah, Falar para jovens de forma especial é um desafio muito grande, mas eu me sinto um pouco confortável porque eu também sou jovem e eu espero que isso possa ser proveitoso. Sei que vocês têm usado aí o verso 2 do capítulo 12, mas nós leremos o verso 1 e 2 do capítulo 12. Que o apóstolo Paulo diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Eu quero orar com vocês nesse momento. Senhor nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Deus, por essa oportunidade. Eu te peço, Deus, que o Teu Espírito Santo nos ajude, ó Deus, a compreendermos a Tua palavra, que ela possa, Deus, transformar, Senhor, de fato, o nosso coração, a nossa mente, o nosso entendimento. Abençoa todos os irmãos, Senhor, da igreja em Cero Dantas. Que todos nós, Senhor, possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ser fortalecidos e preservados pelo Teu Espírito Santo. É o que eu te peço, ó Deus, confiando no nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o apóstolo Paulo, escrevendo aos irmãos romanos, descreve do capítulo 1 ao capítulo 11, o apóstolo Paulo faz uma espécie de sistematização da doutrina cristã, daquilo que é o evangelho, daquilo que é a palavra de Deus. O apóstolo Paulo, no capítulo 1 ao capítulo 11, ele fala da queda humana, da depravação do coração humano, ali no capítulo 1. O apóstolo Paulo fala da justificação pela fé que nós recebemos de forma gratuita, sem que fizéssemos nada e sem sermos dignos disso. Ele fala dessa maravilhosa graça, nós somos escolhidos por Deus e mesmo sendo gentios, não sendo judeus, obviamente, nós também fomos acolhidos nesse propósito salvífico de Deus, de forma que o Evangelho chegou até nós, que também nós podemos ter acesso a Deus por meio de Cristo Jesus. E o apóstolo Paulo, falando dessa maravilha que é o Evangelho de Deus, apresentando toda essa graça que nos é concedida pelo Pai, ele vai falar agora no capítulo 12. O capítulo 1 ao 11 são capítulos mais doutrinários, que apresentam um pouco mais o sentido da fé cristã, do Evangelho para os gentios, para os judeus, como os judeus estão em relação ao plano de Deus, como os gentios estão em relação ao plano de Deus. Mas no capítulo 12 começa uma espécie de prática, de doutrina prática, como a doutrina de Deus, a verdade de Deus se aplica ou deve se aplicar na nossa vida diária. O apóstolo Paulo começa já o capítulo 12 falando: rogo-vos, pois. E aqui eu quero que vocês foquem no pois, porque esse pois é uma espécie de uma forma do apóstolo Paulo falar: olha, depois de tudo isso que foi apresentado, depois disso, tudo isso que foi apresentado para vocês na carta, no momento, no texto anterior, nos capítulos anteriores, obviamente a carta não era dividida em capítulos, mas aquilo que foi falado anteriormente, escrito anteriormente,
Rogo-vos, pois, por conta de tudo isso que nos foi apresentado, e pelas misericórdias de Deus também apresentadas no capítulo 1 ao capítulo 11, e como o Senhor nos aceita diante dele de forma gratuita, rogo-vos pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo ao nosso Senhor. E interessante que o apóstolo Paulo usa essa linguagem muito semelhante à linguagem do Antigo Testamento. Todos nós sabemos que ali no Antigo Testamento, uma forma de cultuar a Deus era a oferta de sacrifícios de animais, de cordeiros, porque isso foi uma ordem estabelecida por Deus e servia para que os pecados das pessoas fossem purificados, e nós entendemos que era uma forma de apontar para aquela obra de Cristo Jesus, aquele plano que iria ser apresentado por Cristo Jesus em um momento exato, na plenitude dos tempos, no momento exato, o Evangelho seria apresentado. Então, o apóstolo Paulo usa essa linguagem: apresenteis o vosso corpo em sacrifício. Esse sacrifício remete a todo aquele ritual religioso que o povo de Israel fazia em relação a Deus. Mas o apóstolo Paulo agora pega essa imagem do sacrifício e ele diz: ora, agora os vossos corpos devem ser oferecidos em sacrifício a Deus. Bom, certamente o apóstolo Paulo não está falando que nós devemos nos matar ou nos suicidarmos para agradar a Deus. Não é isso que o apóstolo Paulo está falando. Não é sobre matar o próprio corpo, assim como nós matamos os animais. Obviamente todos nós sabemos disso. Mas é uma forma de se sujeitar à vontade de Deus, fazer a vontade de Deus, viver a nossa vida fazendo aquilo que é agradável ao Senhor, ou seja, negando o nosso próprio ego. O ego aqui é a raiz de todos os males. O ego humano é a raiz do pecado. O ego é uma forma de se afastar de Deus e de dizer: olha, eu quero viver semelhante a Deus, eu não quero ser dependente de Deus. E foi isso que Adão fez, como nos é apresentado ali no capítulo 3 de Gênesis, onde o Adão, ele come a fruta, ou seja, um desejo é apresentado, a tentação, a serpente, significando ali o nosso inimigo, ele apresenta, traz um desejo, apresenta algo que atrai os nossos olhos, o homem cai em tentação e ele acaba comendo fruto com aquele propósito de ser semelhante a Deus. A serpente diz que no momento que Adão comesse aquele fruto, ele seria semelhante a Deus, conhecedor do bem e do mal. Então, essa foi uma espécie de vontade de Adão. Perceba que o pecado, ele é iniciado por esse ego, por uma vontade de não se submeter à vontade de Deus. E o que o apóstolo Paulo está falando aqui, olha, você deve fazer de forma totalmente contrária ao que Adão fez. Você deve ir de forma totalmente contrária à forma como o pecado se desenvolve, como há o desenrolar do pecado. Vocês devem não se submeterem às tentações e àquilo que nos afasta de Deus, mas vocês devem se sacrificar e se oferecerem em sacrifício ao próprio Deus. E aqui uma coisa interessante, irmãos, a todos nós, e de forma especial aos jovens, todos vocês que estão nos ouvindo, muitas das vezes nós imaginamos que as pessoas que não se submetem a Deus, elas são uma forma de, estão vivendo uma espécie de liberdade, mas o fato é que nós somos seres que desejam adorar alguma coisa, somos seres religiosos e nós nos sujeitamos à adoração de alguma coisa. Então, quando o homem se afasta de Deus, certamente ele será escravo dos seus pecados, dos seus desejos, das atrações que o mundo pode dar. Mas o apóstolo Paulo fala: olha, vocês devem se submeter à vontade de Deus. Vocês devem fazer aquilo que é agradável ao nosso Senhor. E no verso 2 ele vai dizer: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Ele usa uma linguagem como uma forma de dizer: olha,
não se amodem aos padrões do mundo. E essa certamente é a nossa maior dificuldade, é uma das nossas maiores lutas, é não nos conformarmos e não sermos semelhantes ou vivermos de forma semelhante ao século atual, ao século presente, a forma como as pessoas que não conhecem e não desejam servir e conhecer a Deus vivem. Essa é a nossa maior dificuldade como jovem, como crente, como pessoas que fazem parte do corpo de Cristo, que é negar constantemente aquilo que o mundo, assim como a serpente ofereceu, acendeu o desejo de Adão, assim também o inimigo, a nossa carne, continua acendendo os desejos da nossa carne, dos nossos olhos, para que nós não nos sujeitemos à vontade de Deus e que façamos a nossa própria vontade. Mas o que o Espírito Santo de Deus, quando ele fala que ele convence, ele usa uma linguagem como uma forma de vencer uma mente, vencer um coração, convencer. O que o Espírito Santo faz é transformar o nosso entendimento, irmãos. Porque todas as nossas dificuldades e todas as nossas lutas, elas começam dentro da nossa mente. Quando nós pecamos em público, quando nós caímos em público, quando nós nos afastamos do Senhor, certamente nós já tínhamos caído diante de Deus aqui dentro da nossa mente. Por isso que o apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, fala sobre essa necessidade que nós temos de sermos transformados aqui na nossa mente. A palavra de Deus também costuma chamar do nosso coração, onde nasce os nossos desejos e os nossos anseios. Essa é a nossa grande luta, o nosso grande desafio, ter a nossa mente transformada. Isso é interessante quando o apóstolo Paulo fala que há uma necessidade de termos a nossa mente transformada, porque muitas das vezes, irmãos, nós imaginamos que a conversão ou que a vida cristã, ela se refere tão somente àquilo que nos é externo. Muitas das vezes, e essa é a causa de muitos jovens saírem da igreja e se desviarem de algo que eles nunca encontraram, porque muitas das vezes a igreja passa a ideia de que a vida cristã se refere ao externo, à forma como nós nos vestimos. Nós imaginamos que ser cristão é apenas parar de fumar. Muitas das vezes, conversando com alguns jovens e as dificuldades que eles têm, muitas das vezes o desejo de servirem ao Senhor, de conhecerem a Cristo, é muitas das vezes um desejo apenas de fugir da escravidão, da cachaça, do álcool e da droga. Eu conheço uma pessoa que falava sobre, ele estava na igreja e tinha se afastado, e ele fala, olha, eu me afastei de novo, eu estou vivendo uma vida dessa forma, estou mais uma vez escravizado pelo álcool, pelas festas. E muitas das vezes os jovens, as pessoas buscam na igreja apenas uma forma de fugir desses desejos e dessa escravidão que o álcool, que as drogas trazem. Ora, mas isso um, um medicamento também faz, isso um psicólogo também às vezes pode fazer. E o que eu falo para ele, olha, o que o Espírito Santo quer transformar é a nossa mente. O Espírito Santo quer começar de dentro para fora e não de fora para dentro. Certamente o Senhor usa casos como esse para trazer pessoas para se salvar. O Senhor tem muitas formas de atrair as pessoas para si. Mas o que eu quero deixar claro, o que eu quero enfatizar aqui, é que a nossa salvação, ela começa aqui, quando o Senhor transforma os nossos desejos e a nossa forma de pensar o mundo, a nossa forma de enxergar o mundo, a nossa forma de enxergar o próprio Deus. Quando nós olhamos para Deus, não como aquele que quer que nós façamos algo em troca de alguma coisa, mas aquele que fez tudo por nós e quer apenas que nós reconheçamos isso. E de fato isso só acontece quando o Espírito Santo atua em nossos corações. Portanto, irmãos, jovens,
nós precisamos transformar é a nossa mente. Precisamos transformar é o que está aqui dentro, a forma de olhar para todo o mundo, para todas as coisas. Obviamente, não podemos esperar que isso seja fruto de um esforço nosso, de um esforço intelectual nosso, mas é uma ação do próprio Espírito Santo de Deus. E sabe por que as pessoas não conhecem e não confiam em Deus? Sabe por que os jovens vivem aí no mundo escravizados pelos prazeres do mundo? As pessoas, todas as pessoas, não só jovens, vivem escravizados pelo mundo porque eles acham que isso é a melhor coisa que eles poderiam ter. Por quê? Porque as mentes dele ainda não se sujeitaram à vontade de Deus. Perceba que para você conhecer a boa vontade de Deus, para que você se sinta feliz em Deus, para que você tenha paz em Deus, para que você, jovem, tenha alegria em servir ao Senhor, não uma religiosidade vazia, não uma religiosidade que se refere apenas aí ao templo e à igreja, mas toda a vida como uma forma de adoração a Deus. Sabe por que muitas pessoas ainda não experimentaram e não conheceram que Deus é bom e que a sua vontade é perfeita? Porque eles ainda não tiveram as suas mentes transformadas. Porque o entendimento deles ainda não foram transformados. Assim como o Senhor disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário ser uma nova criatura, ter a mente transformada. Só pode experimentar a boa vontade de Deus e só pode estar satisfeito em servir ao Senhor quando a nossa mente ela começa a pensar e a trabalhar de forma totalmente diferente da forma como nós pensávamos antes. E é isso que o apóstolo Paulo está dizendo, que quando nós experimentamos essa boa vontade de Deus e quando nós somos transformados, nós podemos sim ter comunhão com o Pai e viver de forma que agrada ao Senhor. Viver de forma que agrade ao Senhor, viver de forma grata ao Senhor. Percebe que o apóstolo Paulo, ele não está falando que a nossa vida cristã se refere apenas aos cultos, aos domingos, que a nossa vida cristã e que a nossa adoração, que a nossa vida religiosa, como algumas pessoas chamam, se refere apenas quando nós executamos algumas tarefas na igreja. Ora, não é isso que a palavra de Deus ensina. O apóstolo Paulo deseja deixar isso bem claro, que toda a nossa vida deve ser um sacrifício ao Senhor, deve ser um culto ao Senhor. Lembre que quando os sacerdotes ofereciam o sacrifício ao Senhor, o que estavam fazendo? Estavam cultuando, estavam fazendo algo que aproximava o povo de Deus, que purificava os pecados do povo de Israel. E aqui o apóstolo Paulo usa essa linguagem para dizer, olha, a vida de vocês deve ser um eterno sacrifício, um, um sacrifício vitalício durante toda a nossa caminhada cristã. E aqui eu lembrei de uma citação de um livro que o rapaz disse, ora, a santidade, a vida cristã é um estudo vitalício. Assim como pensão vitalícia, que é para a vida toda, assim também a nossa vida, a nossa caminhada cristã e a nossa adoração ao Senhor também é uma caminhada vitalícia. É até que o Senhor venha para que nós continuemos crescendo na graça e no conhecimento do Senhor e enfrentando todas as batalhas que inclusive passam dentro da nossa própria mente. E é isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Toda a nossa vida deve ser em adoração ao Senhor. E somente, queridos irmãos, quando nós compreendermos isso, somente quando nós entendemos que toda a nossa vida deve ser uma adoração a Deus, somente quando entendermos isso é que de fato a nossa mente será transformada. Quando as nossas relações no trabalho, quando as nossas relações com os nossos amigos, quando as nossas relações com as pessoas ali no comércio, quando nós vamos comprar um pão, alguma coisa, ou quando nós falamos com alguém, somente quando nós entendemos que a vida cristã e a adoração se refere a todas essas coisas, é que nós entenderemos o que significa ter uma mente transformada e ser uma nova criatura em Cristo Jesus, de forma
que o poder de Deus é derramado na terra, porque o povo de Deus está atuando como seguidores de Cristo Jesus, como pessoas que conhecem a Deus, como pessoas que conhecem Cristo Jesus. Então eu gosto dessa imagem do reino de Deus irrompendo na terra, na pessoa de Cristo, e permanecendo com a igreja, com o povo de Deus e com o reinado de Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos, e certamente nós precisamos aprender e crescer na graça de Deus a respeito disso. Uma das coisas que me preocupa muito, como jovem, eu vou fazer 25 anos agora, mas eu já tenho visto boa parte de jovens saindo da igreja, jovens que cresceram na igreja, que estavam na igreja porque os pais eram cristãos, mas não tinham a mente transformada. Pessoas que foram para a igreja por N motivos, mas o mais importante não tinha acontecido. A mente deles não tinha sido transformadas. Recentemente eu estava lendo um livro que eu gosto bastante, de Tim Keller, Fé na Era do Ceticismo, e ele chama muitas das vezes, nesse tempo que nós estamos passando, em que as faculdades, em que o ceticismo, em que o ateísmo, em que a descrença, em a falta de interesse pela religião e pela vida religiosa tem crescido bastante, uma das causas das pessoas se afastarem do Evangelho, se afastarem de Cristo, é porque muitas das vezes os jovens eles não pensaram a respeito da sua fé, não pensaram a respeito da fé cristã e do Evangelho. Então, Tim Keller, nesse livro chamado Fé na Era do Ceticismo, ele chama não só os céticos, os ateus, para questionarem o seu ceticismo, entenderem como o cristianismo é bem mais evidente e racional. O Tim Keller também chama os jovens para questionarem e pensarem sobre a própria fé. Ora, nós não podemos ter medo, irmãos, de pensar sobre a nossa relação com Deus e a nossa relação com Cristo e com o Evangelho. Nós precisamos de fato fazer isso, como o apóstolo Pedro falou, nós precisamos colocar em prova a nossa fé, nos provarmos para ver se de fato nós estamos em Cristo Jesus. Por isso, jovem, não viva a religiosidade, não viva a vida cristã de uma forma sem pensar, uma forma descontrolada, assim sem muito raciocínio, mas reflitam sobre o Evangelho, reflitam sobre Cristo, reflitam sobre como Cristo pode transformar a vida de vocês, a família, a futura ou até a família atual que alguns de vocês possam ter, mas pensem como o Evangelho de Cristo é e sempre será a esperança para o mundo. Cristo Jesus sempre será muito melhor do que as teorias políticas, irmãos, do que os modelos de sociedade. Muitas das vezes nós trocamos a religião agora pela política, a política é uma forma de nos salvar, mas não há nada que possa nos salvar, não há nada que possa nos dar esperança, não há nada que possa nos dar um senso de justiça e de amor, nada além de Cristo Jesus. Somente a graça de Cristo que nos atraiu, que nos trouxe para si, que quando nós éramos pecadores, depravados, caídos e mortos em nossos delitos e pecados, ainda assim o próprio Deus enviou não qualquer coisa, mas o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar. Perceba como a mensagem cristã ela é maravilhosa. A mensagem cristã é uma luta contra o ego. A mensagem cristã, corrigindo aqui, não é uma luta contra o ego, mas é uma vitória contra o ego. O Evangelho de Cristo é uma vitória contra o ego. O próprio Cristo diz: eu não vim para servir, mas para ser. Eu não vim para ser servido, mas para servir. E o Evangelho, a palavra de Deus nos fala como Cristo se sujeitou a todas as coisas, a morte humilhante e uma morte de cruz. Então, se ainda há esperança no mundo, se ainda há esperança de justiça e de salvação e de aproximação com Deus, certamente só podemos encontrar em Cristo Jesus. Somente nele nós podemos ter a vida eterna e podemos de fato enxergar esse mundo tão depravado e tão corrompido de uma forma totalmente diferente, lutando contra ele e também ajudando a ele, para que muitas pessoas possam conhecer a Jesus Cristo, conhecer o Evangelho do nosso Senhor. Esse é o meu desejo, que todos nós
que eu também seja ajudado pelo Senhor. Eu sou seminarista, mas eu não tenho nenhuma capacidade a mais que nenhum de vocês. Eu necessito tanto da graça de Deus, o pastor Evenos também necessita tanto da graça de Deus quanto todos nós. Nós podemos confiar somente em Cristo Jesus. E é isso que eu quero que todos vocês façam. Olhem para Cristo Jesus como aquele que te dá esperança hoje e sempre. Mas eu te convido a você, jovem, não sei qual o momento que você está passando, a situação que você está passando, talvez uma frieza espiritual, que você se coloque diante de Cristo Jesus hoje em oração, dizendo: Senhor, me ajude a olhar para a tua graça e a confiar tão somente naquilo que o Senhor fez por mim. Isso certamente vai nos transformar de dentro para fora. Nós começaremos a pensar e a entender que a transformação que o Espírito Santo nos faz começa por aqui, por dentro, transformando tudo que está aqui dentro, como o Senhor Jesus disse. O que é ruim não é aquilo que entra, mas aquilo que sai de dentro do homem. E é lá que o Senhor quer começar a atuar. É lá que o Senhor quer começar a trabalhar para que sejamos de fato uma nova criatura. E é esse meu desejo. Que você possa se colocar diante de Deus nessa noite, nesse dia, pedindo a ajuda de Deus, pedindo a ajuda de Jesus, para que você consiga caminhar, para que você seja fortalecido na caminhada cristã e para que, de fato, Cristo Jesus seja tudo que importa para todos vocês. É esse meu desejo e a minha oração em nome de Jesus. Amém.